dia, Eric. Bom dia. Então, queria agradecer a presença do Dr. Eric. Dr. Eric José Farias Peixoto de Miranda, médico infectologista, doutor em Ciências Médicas pela USP, gestor médico de desenvolvimento clínico do Instituto Butantan. Ele vai fazer para a gente uma apresentação que se chama Efetividade e Segurança de Vacinas contra a Covid-19 e Perspectivas de Desenvolvimento Clínico de Novas Vacinas. Muito obrigada pela sua presença, Eric. Eu que agradeço, Luciana. Fiquei muito honrado com o convite, né? Tenho aqui uma apresentação aqui de mais ou menos 50 minutos, né, para abordar o tema de efetividade e segurança, né, de vacinas contra a Covid como um todo, né? Não vou me ater a uma plataforma em si, e sobretudo, quero fazer, claro, uma abordagem histórica e depois fazer comentários acerca do que há por vir, né, de vacinas, o que a gente espera que seja o futuro, né, das vacinas contra a Covid, né, nos próximos, digamos, não um futuro de longo, mas de médio prazo. Né? Então, já mencionei, né, o título da apresentação, de efetividade e segurança de vacinas contra a Covid, perspectivas de desenvolvimento de novas vacinas. Né? Nessa agenda, vou abordar aspectos sobre o parasita, as variantes de preocupação, hospedeiro, a imunidade de rebanho, as vacinas já existentes, a respectiva efetividade e segurança delas, e as novas vacinas. Né? Então, eu começo essa apresentação pontuando a Covid-19 e a vacinação pelo mundo. Né? A gente tem mais de quase 650 milhões de casos confirmados, mais de 6 milhões e meio de mortes, né, até a data, né, 12 bilhões de doses administradas, porém a cobertura ela é de 5 bilhões de pessoas com ao menos uma dose, né, isso dá 64,5% do mundo. E algumas regiões no mundo tem uma cobertura muito abaixo, né, abaixo da média mundial, né, em torno de 10, 20%, como é o caso de diversos países da África saariana, da subsaariana, da região do Oriente Médio, né? Mesmo países como a Rússia, né, um pouco abaixo aí da média mundial também, né? O que proporciona ainda a possibilidade de grandes surtos envolvendo populações sem nem sequer uma dose da vacina. Né? Ainda hoje, 3 anos depois, né, do início da pandemia. E com relação ao Brasil, a gente tem um cenário um pouquinho melhor do que a média mundial. Entretanto, acho que vale a pena a gente mencionar que a gente ainda não está livre, né, da pandemia, né, com as subvariantes da Ômicron. Né? Então, a gente tem 81,7% das pessoas com imunização primária de 2 doses completa, né, e 35 milhões de casos confirmados até a data. Né, quase 690 mil mortes por Covid e 473 milhões de doses aplicadas. Né. Esse gráfico aqui ele é bem interessante, que ele mostra, né, a curva epidêmica desde o início da pandemia, né, por volta de março de 2020, né, mostrando aqui a cepa parental, aqui o efeito da variante de preocupação gama, que resultou aí numa segunda onda, por assim dizer. Aqui a vacinação começou e avançou bastante, né, ao longo, né, de 2021. Aqui por volta de agosto, a vacinação chegou à população adulta, né, 18 anos, né, começando da mais idosa para os 18 anos. E aqui a cepa delta, a circulação da cepa delta. A gente teve uma redução muito marcante da curva epidêmica, e por volta de janeiro, né, o pico das cepas Ômicron, principalmente a BA1, a BA2, né, e depois as subvariantes da Ômicron ao longo do ano. Então, basicamente um ano dominado aí pelas variantes e subvariantes da Ômicron. Aqui é interessante te mostrar a curva de mortes, né, por Covid-19.
uma elevada mortalidade proporcionada para a cepa gama, né? Lembrando que boa parte da população não estava vacinada, né? A gente teve uma redução marcante também do número de mortes, acompanhando a curva epidêmica, e a curva de mortalidade da cepa Ômicron foi muito menor do que a das cepas anteriores, né? Por uma série de razões, né? A gente pode atribuir aí ao fato de a cepa Ômicron ela ser mais transmissível, evadir da resposta imune, mas eventualmente ser aí um pouquinho menos patogênica, né, do que as cepas anteriores, né? Estudos mostram, principalmente na África do Sul, que a cepa Ômicron reduz aí em cerca de 25%, né, as hospitalizações, né, e a mortalidade. Entretanto, é uma redução pequena, né? E a gente pode sim atribuir, né, parte desse efeito ao fato de boa parte da população também estar vacinada. Esse pico ocorrer de uma forma menos pronunciada do que para as demais cepas, né? Sobre o parasita, o SARS-CoV-2, né? E o que é muito importante para a gente fazer desenhos de novas vacinas, eu apresento os seguintes pontos, né, fundamentais dele. É um vírus um pouquinho maior do que a média dos outros vírus, com um genoma de 30 mil pares de bases. Esses 30 mil pares de bases estão divididos em 3 terços, né, por assim dizer. O primeiro terço é uma Open Reading Frame, que tem uma proteína não estrutural do vírus, que é a protease, que permite a maturação das demais proteínas. Uma Open Reading Frame 1B, que tem a RNA polimerase dependente de RNA do vírus, que permite, né, então, a produção do material genético do vírus, que é um RNA, polaridade positiva, né? E, por último, as proteínas estruturais do vírus. Então, notadamente aqui, boa parte do genoma dela é comprometida com a produção da proteína spike, que é a proteína que tapeta, basicamente, né, o envoltório do vírus, né, e é basicamente o principal determinante antigênico, né, do vírus da Covid-19, do SARS-CoV-2, né. Aqui a gente tem a proteína do envelope, a proteína da membrana e a proteína do núcleo capsídeo, né? E essa aqui está já mais internalizada dentro da estrutura do vírus, né? E a proteína spike, né? Que é a principal determinante antigênico, é também o receptor do vírus, é a proteína que se liga ao receptor, né? Do epitélio respiratório, de diversos epitélios no nosso organismo, que é a enzima conversora de angiotensina 2. Essa proteína spike, ela é subdividida em, aqui está a porção N-terminal, C-terminal, e a gente tem a RBD, que é basicamente o domínio de ligação do receptor, né? É a parte que se liga à enzima conversora de angiotensina, e é de longe o sítio contra o qual mais se voltam os anticorpos neutralizantes desse vírus, ou seja, os anticorpos que evitam ou que reduzem a chance de infecção pelo SARS-CoV-2. E tem a porção S1 e S2. As vacinas, elas abordam basicamente a forma chamada de pré-fusão, ou seja, pré-fusão na célula, dessa proteína, notadamente aqui a região RBD, né, ou seja, de Receptor Binding Domain, né? E as variantes de preocupação, né, elas ocorrem basicamente por conta de mutações, né, do acúmulo de mutações, notadamente nessa região do Receptor Binding Domain, né, que tem esse tamanho de pares de base, de 1.273, né, resíduos de aminoácidos, né? E a gente pode ver claramente que da cepa alfa para a cepa ômicron existe um acúmulo absurdo de mutações, né? Esse acúmulo absurdo de mutações resulta obviamente, algumas propriedades, né? Então, quais são elas? Né? Primeiro, uma redução do fitness viral. O vírus se reproduz numa velocidade menor, né, por conta desse acúmulo de mutações. Entretanto, essa redução do fitness viral, ele proporciona alguns ganhos evolutivos para o vírus, né? Então, o primeiro deles é a evasão da resposta imune, né, de vacinas, de imunidade natural, imunidade proporcionada pela infecção, né? O outro ponto é assegurar uma transmissibilidade maior, eventualmente à custa de uma patogenicidade um pouco diminuída em relação às demais
as demais cepas de variantes de preocupação. Então, aqui a gente tem, então, basicamente, pelo que a gente tem visto na prática, respostas vacinais quase que mantidas contra a cepa alfa, contra a cepa gama, porém extremamente reduzidas quando a gente fala de cepa beta e de cepa ômicron. Então, quando a gente fala de cepa beta, os níveis de anticorpos, em comparação com a variante, com a cepa Wuhan, que é a cepa parental, tem uma redução da ordem de 90%. Então, é cerca de 1/10 do que a gente observa em termos de concentração de média geométrica. Em se tratando da cepa Ômicron, essa redução é ainda mais pronunciada. E as vacinas, elas baseadas em cepas parentais, elas resultam em níveis de anticorpos quase no limite inferior de detecção desses anticorpos quando se trata da cepa Ômicron, né? Então, lembrando que o vírus da SARS-CoV ele sofre a mutação quase uma vez por semana, né? Isso aqui, em termos técnicos, é na ordem de 1,5 a 1,7 vezes 10 a menos 3 mutações por sítio por ano, né? Então, o acúmulo dessas mutações faz com que a gente tenha aí uma variante de preocupação em torno de 6 meses, mais ou menos, né? Às vezes completamente nova. Em relação ao hospedeiro, o que a gente tem, né? É uma doença que tem, né, uma letalidade maior, uma patogenicidade maior em alguns grupos de risco especiais, como a gente tem verificado desde o início da pandemia. E esse estudo de coorte, né, com quase 4 milhões de participantes, né, tem mostrado que, de fato, o efeito da idade ele é quase que linear, né, em termos de mortalidade, né, por SARS-CoV-2, e comorbidades, elas têm um efeito extremamente devastador, notadamente doenças cardiovasculares. Quando se combina doença cardiovascular e idade, maior ainda. E depois diabetes, imunossupressores, em pacientes mais jovens, o efeito do índice de massa corporal é extremamente marcante também. E, obviamente, diversas outras condições crônicas, né, seja pulmonares, renais, neurológicas, e imunossupressões de uma forma geral. E aí a pergunta que se fazia desde o início, né, e que até se buscou num primeiro momento com as vacinações em massa, foi a tal da imunidade de rebanho. Considerando que o vírus ele tem uma taxa de reprodução, um número de reprodução de casos secundários da ordem de 3,5, 4, estimava-se que se a gente vacinasse aí 60%, 70% da população, a gente atingiria aí uma imunidade de rebanho, né? O que foi um lento engano, conforme a história nos mostrou, né? Então, a gente tem esse estudo aqui da professora Esther Sabino, realizado lá em Manaus, mostrando que, apesar de uma primeira onda extremamente devastadora, né, no início da pandemia, de diversas medidas de não farmacológicas, e uma grande proporção de imunidade natural, né, na cidade de Manaus, isso não livrou Manaus de uma segunda onda proporcionada pela variante P1 do Brasil, né, de Manaus, né, no início de 2021. Né? Aqui a gente tem essa figura aqui que eu quis colocar, que tem as embarcações, né, em Manaus, em situações extremamente precárias, com grande concentração de pessoas, resultou nesses eventos de super dispersão, né, de super spreading events, né, do SARS-CoV-2, sobretudo na primeira onda, levando aí a infecção para o estado inteiro. E agora a gente vai falar um pouquinho da vacina, né? Então, as vacinas contra a Covid, até a data, por mais que sejam numerosas ao longo do mundo, a gente tem ainda mais, quase 200 vacinas em pesquisa, porém, em termos de plataforma, ainda elas são, e de antígenos, né, de determinantes antigênicos, elas poderiam ser resumidas nesses 6 grupos que eu vou falar a seguir. Então, a gente tem a primeira plataforma que eu queria mencionar para vocês, é a plataforma de vírus vivo atenuado.
né? Então, basicamente, é o vírus inteiro, né, que sofre um processo de atenuação. Esse processo de atenuação, na maioria das vezes, né, que eu tenho visto na literatura, sobretudo para vacinas intranasais, né, em produção, é um processo de atenuação por meio de engenharia genética, né, por meio de deleção de algumas proteínas não estruturais do vírus, né, fazendo com que a taxa de reprodução desse vírus caia na ordem de milhares, né, de 7.500 vezes. Isso aqui se torne uma vacina segura, que possa ser administrada, sobretudo, de forma intranasal e produzindo IgAs. Tá? A segunda plataforma que eu vou mencionar é a plataforma utilizada na Coronavac, em algumas outras vacinas, como a Covaxin, a vacina da Sinopharm na China, que é um processo de inativação, né? Ou seja, o vírus ele perde a sua propriedade de reprodução por meio de inativação, por meio de substâncias químicas, né? Passagem em cultura, né? Cultura de células vero, depois inativação por meio de substâncias químicas como a formaldeído, a beta-propionolactona, né? Levando à inativação desse vírus. Esses vírus basicamente não contêm toda a estrutura, né, todas as proteínas estruturais do vírus, o genoma do vírus, né, há um processo de purificação e formulação, né, em vacinas, né, e basicamente a gente tem as vacinas chinesas e a da Covaxin entrando nesse grupo de vacinas de vírus vivo inativado. Por último, nesse slide, as vacinas de subunidade proteicas. Então, aqui, notadamente, a proteína mais utilizada, a proteína spike do vírus, né, que é o principal determinante antigênico, sobretudo a RBD, né, e a forma pré-fusão dessa vacina. Algumas vacinas, como a própria Butanvac, que está em pesquisa, várias vacinas que estão em pesquisa, né, utilizam essa subunidade proteica. E a gente retira, então, núcleo-proteína, proteína do envelope, a proteína da membrana, né, o material genético dessa vacina. Além dessas, a gente tem, basicamente, acho que foi uma revolução proporcionada pela pandemia, né? Então, um pouco antes da pandemia, a gente já tinha vacinas de outros coronavírus realizadas com esses vetores virais e com RNA, o que, de certa forma, proporcionou uma grande aceleração, um fast track do desenvolvimento clínico dessas vacinas, e foi o principal motivo pelo qual essas vacinas candidatas, né, lá em 2020, tiveram uma produção tão rápida, um desenvolvimento clínico da fase 1 até a fase 3 tão rápido, né? Então, eu gostaria de começar com o vetor viral de adenovírus, geralmente são adenovírus ou de outros hospedeiros, como o chimpanzé, ou adenovírus humanos, né, como o adenovírus 26, ou dois adenovírus, no caso da vacina da Gamaleya, né, da Rússia, aqui a vacina da Janssen só tem o adenovírus sorogrupo 26, né, de tal forma que esses vírus eles consigam escapar da resposta imune do hospedeiro, né, o adenovírus, e ele entrega esse material genético, esse material da proteína do vírus, a proteína S, com esse promotor de citomegalovírus, e esse material ele vai sofrer uma expansão, né, dentro do nosso organismo, das células dendríticas, das células do nosso sistema imunológico, e aí sim que a gente vai produzir uma proteína S dentro do corpo, essa proteína S vai estimular o nosso sistema imunológico. Essa vacina que eu apresento aqui é uma vacina de plasmídio de DNA, ela ainda não é uma realidade, né, porque ela traz aí o material genético da proteína S, né, essa proteína S ela vai ser produzida depois, subsequentemente, no nosso organismo. Entretanto, ela é uma vacina que tem uma implementação tanto quanto difícil, que depende de um dispositivo de eletroporação, então ela vai ser administrada não por agulha, mas por um choquinho, né, no braço da pessoa, né, e a fim de que essa vacina ela consiga adentrar
né, as células do sistema imunológico, dendrítica, apresentadoras de antígenos, e haver a produção, de fato, da proteína S, que, de fato, vai ser o antígeno, né, da vacina, que vai ser entregue em última análise. E, por último, gostaria de falar da vacina de RNA mensageiro, né? A gente tem 2 grandes vacinas aprovadas, né, no mundo. No Brasil, só a vacina da Pfizer, a vacina da Moderna não se encontra aqui, embora ela esteja em vias, né, de ser aprovada, né, por meio de uma outra de uma outra indústria farmacêutica, que é a Zodiac. E, basicamente, a gente tem o RNA mensageiro, administrado por meio de uma nanopartícula lipídica, né? Ambos os materiais, tanto o RNA quanto a nanopartícula lipídica, elas são estimuladoras da resposta imune inata, então, portanto, elas cumprem um papel daquilo que a gente chama de um adjuvante, né? Então, a vacina e o adjuvante são componentes delas próprias. Então, lembrando que, por exemplo, a vacina da Coronavac, ela tem um adjuvante de alumínio que estimula a resposta TH2, e essa vacina, ela estimula a resposta TH1, né, por meio de outros toll-like receptors, né, e isso resulta numa adjuvância dessa vacina, e esse RNA ele vai ser, né, transcrito, né, nas células apresentadoras de antígenos, produzindo a proteína S na sua forma pré-fusão, e a partir daí estimulando o sistema imunológico, né? Só lembrando que existem outras vacinas em produção que têm outros adjuvantes, preferencialmente a gente tem uma ideia de que adjuvantes de resposta TH1 são melhores do que adjuvantes de resposta TH2, né? E só para fazer um parêntese aqui, adjuvante ele é sempre necessário quando a gente tem partículas menores do vírus, né? O vírus não é um vírus vivo, o vírus vivo ele consegue estimular o nosso sistema imunológico na potência que a gente geralmente quer, né? É muito imunogênico. Para qualquer outra vacina que não seja de vírus vivo, a gente necessita desse adjuvante, ou seja, dessa substância que estimula a nossa resposta imune inata, a fim de permitir que a vacina tenha uma resposta mais intensa, né? Não comparável à vacina de vírus vivo, mas pelo menos uma resposta mais intensa do que a vacina sem adjuvante, tá? E aqui eu apresento, né, assim, toda vez que a gente está numa pesquisa para uma vacina, a gente tem que ter muito bem determinado uma coisa chamada correlato de proteção. O correlato de proteção, ele é, digamos, o mecanismo por meio do qual a vacina ela resulta na sua resposta imunológica, né? Existe um conceito de correlato de proteção absoluto, que é um ponto de corte de anticorpos a partir do qual o sujeito ele é considerado como protegido contra a doença. Só para mencionar, o SARS-CoV-2 não tem até hoje esse ponto de corte muito bem definido. Outras vacinas têm, por exemplo, a vacina da hepatite B e a vacina da influenza tem classicamente um ponto de corte a partir do qual a gente considera o sujeito como protegido contra o vírus, né? Então, a influenza, o ponto de 1 para 40 de títulos, a vacina da hepatite B como 10 microunidades por ml, né? Só que para SARS-CoV-2, a gente tem, na verdade, não pontos de corte, mas uma correlação, né? São níveis de anticorpos neutralizantes em comparação com o nível médio de convalescença, do soro de convalescentes, né? E a gente viu que para a vacina, nesse modelo matemático publicado na Nature, né, Medicine, pelo Curie, ele demonstrou que quando a gente tem níveis de anticorpos neutralizantes mais ou menos de 20%, uma margem de erro de intervalo de confiança, em comparação com o nível médio de convalescença, para qualquer forma de COVID, a gente tem uma proteção relativa, né? E aqui, o que a gente tem? Basicamente, a amplitude desse tipo de resposta. A gente tem aqui nesse eixo Y do gráfico a eficácia da vacina, e aqui a gente tem o nível médio de neutralização em comparação com valores de
relativos de soro de convalescência, então, que é o fold, né, of convalescence. Então, que seria o nível 1, seria mais ou menos o mesmo nível. Aqui, em torno de 25%, né? Aqui, 1,2%. Aqui, quando a gente pega a Coronavac está aqui em cima da linha dos 20%, né? As demais vacinas, elas têm, claro, uma eficácia maior e em comparação também, um nível de proteção em relação ao soro de convalescência maiores, né? A média aqui fica em torno da Covaxin, tá certo? Que é uma vacina de vírus vivo atenuado, né? E aqui está o soro de convalescente, né? Aqui, em termos de eficácia, limite inferior da eficácia, limite superior da eficácia, né? E aqui, uma predição da eficácia e uma eficácia observada, né? Basicamente, em torno aqui de 50% para a Coronavac, aqui em torno de 45% para a Coronavac. E as vacinas de RNA obtendo uma resposta muito mais pronunciada, até mais do que o soro de convalescente. E as vacinas de vetores de adenovírus ficando aqui acima do meio da curva. É interessante notar que, por mais que essa resposta ela seja eficaz, né, a resposta ela cai sobremaneira em torno de 250 dias depois da vacina. E quanto menor a eficácia, maior esse tombo, né, conforme a gente pode ver aqui nesse gráfico, né? E aqui é uma estimativa do tempo até o booster, né, que basicamente ela é uma derivação desse gráfico anterior aqui, né? Sobretudo para quando a gente tem vacinas com uma eficácia em torno de 50%, se a gente consegue assegurar a mesma eficácia, né, a gente precisa de um tempo até o booster aqui em torno de 200 dias, né? Na verdade, o ideal em torno de 180. E com relação à eficácia, a eficácia contra a infecção grave, ela é, curiosamente, e relativamente mantida, né? Mesmo quando a gente tem vacinas de eficácias menores, né? Então, basicamente, a gente tem aqui eficácia contra qualquer infecção e eficácia contra infecções mais graves, né? A gente tem aqui esse intervalo de confiança, basicamente um pouquinho mais dilatado, quando a gente tem uma eficácia menor da vacina, né? Mas mesmo assim a gente percebe uma relativa manutenção contra formas mais graves. Então, quando a gente pega uma vacina de 50%, uma eficácia contra formas graves da vacina que beiram os 100%. E, por último, o efeito das variantes, né? Então, eu vou pegar esse exemplo aqui, né? Então, quando a gente tem uma vacina com uma eficácia contra o wild type, que seria a variante parental, né, da ordem de 50%, essa eficácia, quando a gente tem uma variante de preocupação que reduz em 10 vezes o título, ela fica muito prejudicada em comparação com vacinas, por exemplo, que tem uma eficácia de 90%, quando essa eficácia fica em torno de 50%. Então, a eficácia contra a cepa parental, ela é preditora da resposta a variantes dessa mesma vacina. Agora, terminando essa primeira parte de correlatos de proteção, vou entrar na parte de segurança, né? Então, boa parte dos dados de segurança, né, de vida real, então, pós-publicação dos estudos pivotais, fase 3 das vacinas, eles foram feitos com vacinas de RNA e em países de primeiro mundo, como Israel, né? E a gente tirou algumas conclusões muito interessantes. Esse gráfico aqui, particularmente, eu gostaria de estressar bastante aqui, né? Assim, principalmente fake news, né, grupos anti-vacina, propagaram muitas notícias, né, para desestimular o uso, né, de vacinas, sobretudo de vacinas de RNA, baseadas
nos eventos adversos que essas vacinas elas proporcionam, né? Principalmente eventos adversos graves, eventos adversos como miocardite, né? E a gente vê depois na prática que esses eventos adversos eles são muito raros, restrito a algumas faixas etárias, como faixas etárias mais jovens, né? E, sobretudo, nos primeiros dias após a vacinação. Porém, quando a gente vai comparar, eu vou usar esse exemplo desse gráfico aqui, publicado pelo Barda, no New England, a gente compara o risco relativo de miocardite em comparação com quem teve a infecção. Esse risco ele é praticamente superponível, e muito pelo contrário, a taxa de miocardite proporcionada pela infecção ela é maior do que a taxa proporcionada pela vacina com intervalo de confiança não significante, né? E aqui tem alguns exemplos que os eventos adversos observados pela infecção são notadamente maiores do que aqueles observados em sujeitos que tomaram a vacina, como é o caso de insuficiência renal aguda, como é o caso de arritmia, como é o caso de trombose venosa profunda, infarto do miocárdio, hemorragia intracraniana, pericardite com intervalo de confiança que quase que não se cruza, mas principalmente aqui, embolia de pulmão, risco 10 vezes maior com a infecção, e o risco da vacina, de fato, muito pelo contrário, ela tem um efeito quase que protetor aqui, ultrapassando aqui a linha do 1. Né? Então, assim, a mensagem que eu queria deixar com esse slide, toda vez que a gente for analisar um fator de risco para algum evento adverso decorrente de vacina contra a Covid, tem que haver um pareamento por esse mesmo evento adverso proporcionado pela infecção por SARS-CoV-2. E aqui a gente consegue ver algumas surpresas muito interessantes aqui, como é o caso desse artigo aqui, publicado pelo Barda. Quando a gente pega, por exemplo, um ensaio clínico isolado, geralmente a resposta, o tipo de tabela que a gente vai ver é esse. Então, a gente vê um risco relativo aumentado, né, uma risk difference, entretanto, da ordem de 18 por 10 mil, de qualquer evento adverso, né, pela Moderna aqui de 7,1, não significativo em relação ao placebo. E aqui a gente está comparando com placebo, e não a gente está comparando com a infecção, né? Chega alguns casos de, por exemplo, com a vacina da Moderna e com as vacinas combinadas, o intervalo de confiança nem sequer fica significante em relação ao placebo, né? Gostaria de falar desse evento adverso, né, que acho que causou bastante comoção, né, que é a trombocitopenia trombótica imunoinduzida por vacina, a VITT, na sigla em inglês, que ela é ocasionada pelos anticorpos antiplaquetários, né, que ativam plaquetas por meio dos receptores gama, né, das imunoglobulinas. Ocorre numa taxa aí de 7 a 10 casos por milhão, né? É extremamente raro, né, mas é sempre importante levar em conta esse mnemônico, né, de vacina administrada, o intervalo de 5 a 30 dias após a vacinação, sobretudo primeira dose. Um evento de trombose pós-vacina chama atenção, sobretudo quando associado à trombocitopenia no hemograma coletado para a investigação. Entretanto, né, diversas agências de medicamentos, como a EMA, a Agência Europeia de Medicamentos, elas não revogaram, né, a licença, né, de vacinas como a vacina da AstraZeneca em decorrência desses eventos adversos por conta do padrão de risco, de benefício-risco, né, em relação à prevenção da Covid, né. E aqui, desculpa por esse slide um pouquinho poluído, mas eu queria mostrar os dados de segurança da Coronavac, né, num apanhado de diversos estudos clínicos realizados, tanto no Brasil, Indonésia, China e Turquia, né? E esse slide, ele ratifica, né, de uma forma cabal, né, o fato de a Coronavac claro, de a plataforma de vírus vivos, de vírus inativados, desculpa, ser uma plataforma extremamente segura, né? Isso reforça aquela experiência que a gente já teve com influenza, com diversos
diversas colunas aqui, conforme vocês podem ver, de 0, 0, 0, 0, para eventos adversos locais ou sistêmicos. Aqui, a única frequência que a gente vê relativamente maior é de uma frequência em torno de até 30%, 40% de dor no local da injeção, né? De eventos locais, de retrogeneidade local. E o que reforça o fato de ser uma vacina extremamente segura. Para vocês terem uma ideia, eu queria mostrar aqui os dados nessa aula do estudo de Serrana. Infelizmente, eu não tive como, porque os dados estão com a Visa. Em mais de 20 mil sujeitos, não se observou nem um evento adverso grave sequer. E, por último, aqui, para terminar, aquela mesma tabela do quadro anterior, por exemplo, eventos adversos graves em diversos países, essa linha aqui está praticamente zerada. Só para lembrar, evento adverso grave é aquele que causa hospitalização, morte, alterações congênitas, um prolongamento do tempo de hospitalização, algum dano permanente no sujeito de pesquisa. E, por último, depois da segurança, eu vou para a parte de efetividade. Então, esse estudo aqui foi um estudo muito bem feito pelo grupo do Arauz, no Chile, com relação à efetividade da Coronavac. Né? Um estudo que teve, basicamente, 10 milhões de pessoas. Né? Então, portanto, uma população de ordem logarítmica muito maior do que os 10 mil incluídos no estudo Profescov, né, que é o fase 3 da Coronavac no Brasil, que ainda aguarda publicação, né? E demonstrou-se uma efetividade da vacina da Coronavac da ordem de 66,6% por qualquer forma de Covid, e da ordem de 85% para os pacientes com 2 doses de vacina para hospitalização, e da ordem de 86% contra morte por Covid. Admissão no UTI eu pulei, está aqui, quase 89,2%. Então, esse gráfico ele demonstra o seguinte, que a vacina ela pode até ter uma certa fragilidade para prevenir infecção, né, formas leves a moderadas de Covid, entretanto, elas são altamente efetivas contra formas graves de Covid, seja hospitalização, UTI, admissão UTI, ou seja, morte. Isso tem muito a ver com o tipo de resposta imune elicitada pela vacina. Aqui a gente tem uma vacina que ela elicita a resposta de imunoglobulina do tipo G, que são imunoglobulinas presentes no sangue, elicitadas depois e que agem em sujeitos com Covid depois que o vírus já foi introduzido nas vias aéreas, depois que o vírus passou pela porta de entrada. E, portanto, ele é um mecanismo muito associado à resposta contra a doença, uma vez que ela já está instalada, e menos do que um vírus neutralizante ali na porta de entrada, que geralmente é um papel das imunoglobulinas do tipo A. Só para poder comparar que estão os estudos de eficácia, ou seja, os estudos fase 3 da Coronavac, realizados nos mais diferentes países, né, nos quais essa vacina ela foi introduzida em seu sistema de saúde, para o Programa Nacional de Imunização. E quando a gente vê o resultado global desses 3 estudos, né, a gente vê uma eficácia muito parecida com a efetividade demonstrada no estudo realizado pelo Arauz no Chile. Aqui é de 67,7%, o estudo do Arauz foi de 66%, demonstrando que o estudo observacional muito bem feito, ele consegue predizer muito bem, consegue ser um bom preditivo de um estudo clínico randomizado duplo cego. E aqui eu apresento outros estudos de efetividade. Aqui nos demais slides eu vou demonstrar diversas situações que demonstram o efeito na prática da imunização. Então, aqui a gente demonstra uma efetividade da vacina contra casos sintomáticos e contra hospitalização e morte para Covid. Aqui a gente vê valores muito baixos, né, das demais vacinas, aqui com 2 doses, a Coronavac, valores muito baixos contra
a vacina da AstraZeneca, valores muito baixos, mais do que 14 dias. Aqui a gente vê a Coronavac a ordem de 40%, a vacina da AstraZeneca 56%, a vacina da Pfizer da ordem de 64% contra casos sintomáticos, particularmente em participantes com antecedente de infecção por SARS-CoV. Entretanto, hospitalização e morte, a gente vê resultados muito convergentes, né? Da ordem de 90%, quase 90% para a vacina da Pfizer, vacina da AstraZeneca, e de 81% para a vacina da Coronavac. Agora eu vou falar um pouquinho das doses adicionais. Aqui a gente tem um estudo de eficácia e segurança da terceira dose. Isso aqui não é um estudo de efetividade, isso aqui é um estudo randomizado, duplo cego, incluindo diversos países, como entre eles Estados Unidos e Brasil, e ele demonstrou uma elevada eficácia vacinal em comparação com o placebo, em relação, né, a uma elevada eficácia vacinal da terceira dose da fase em relação ao placebo, da ordem de 95,3%, e um perfil de segurança muito, muito favorável. Né? Aqui o destaque apenas para dor no local da injeção, né, que são, de fato, os principais eventos adversos que a gente vai ver em todos os estudos clínicos de vacina contra a Covid. Em alguns estudos, a gente pode encontrar valores tão altos quanto 60%, 80%. Aqui a gente teve uma diferença de risco aqui na casa dos 11%. Né? O que é mais importante mencionar aqui, deixar bem relatado, eventos adversos relacionados à intervenção da ordem de 0,1%. Né? Isso numa população de 10 mil participantes, isso de fato é uma frequência muito, muito favorável, muito baixa. E aqui eu falo da quarta dose. Né? A quarta dose, alguns estudos, né, de corte, né, ao redor do mundo, esse estudo aqui, ele é israelense, ele demonstra aqui, o estudo com mais de 300 mil participantes, ele demonstra um efeito de mortalidade em relação ao grupo controle. Né? Então, de fato, a quarta dose ela tem um benefício relativamente bem demonstrado na literatura. E, de fato, é uma eficácia que se mantém, é uma efetividade que se mantém depois de 30 dias dessa vacina. Né? E a mesma coisa, num estudo realizado, né, com participantes idosos, né, na Suécia, mostrando esse mesmo benefício até 100 dias depois, né, da terceira, comparado com a quarta dose. A quarta dose, a gente verifica o seguinte ponto. Ela consegue, sim, proteger muito bem, né, contra as duas vacinas de RNA que aqui eu mostro. Elas conseguem proteger bem contra a variante parental, um pouquinho menos contra a variante Delta, e no limite do aceitável contra a variante Ômicron. Então, durante um certo tempo, preconizou-se que 3 ou 4 doses de vacina, de qualquer vacina contra a Covid, ela tem sido a solução, não totalmente ideal, mas tem sido uma solução para prevenir contra formas graves da forma Ômicron. Estudou-se muito o reforço heterólogo, né, também, né, para poder tentar proteger os participantes, né, particularmente participantes que tomaram, de fato, vacinas no seu esquema primário de 1 a 2 doses, baseadas em vírus inativados ou vacinas de vetor de adenovírus. Demonstrou-se que quando a gente faz um reforço em outras vacinas, com vacinas de RNA, essa resposta ela é comparável com 3 doses de vacinas de RNA. Então, portanto, participantes que tomaram a primeira dose, ou a primeira ou segunda dose de adenovírus, quando recebem esses reforços heterólogos de vacina de RNA, eles têm uma resposta muito semelhante às vacinas, às 3 doses de vacina de RNA, né? Com um padrão de segurança muito, muito interessante aqui. A gente mostra, basicamente, eventos locais, sistêmicos, que estão notadamente dor no local da injeção,
fadiga, mal-estar, né? Dor de cabeça, mialgia, que são os eventos mais frequentes, em sua maioria leves e moderados. Com relação ao reforço heterólogo, esse estudo realizado no Brasil, ele confirmou os resultados da literatura, então mostrando que os títulos de anticorpos, de média geométrica de títulos elicitados por um reforço de vacinas de outras plataformas, ele é extremamente significante em relação a um reforço proporcionado pela Coronavac. Então, demonstrando que vacinas de RNA, vacinas de vetores de adenovírus são ideais para realizar esse reforço heterólogo. Esse reforço heterólogo foi uma ideia relativamente rechaçada no início, mas ela é uma prática comum na vacinação do dia a dia, né? Por exemplo, a gente faz reforços heterólogos de vacinas contra poliomielite, né? Seja com a VIP, seja com a VOP, né? E a mesma coisa aqui. Esse estudo ele mostrou um resultado um pouquinho discrepante, né? Demonstrando que não houve diferenças de 3 doses de Coronavac ou de 2 doses de Coronavac vacinas de RNA mensageiro, né? E com relação, vou terminar aqui a parte de efetividade, falando de Delta e de Ômicron, né? Então, assim, de fato, as doses da vacina, elas caem sobremaneira, né? À medida que o tempo vai passando, né? Da dose primária, da imunização primária, e isso ocorre de uma forma ainda mais significativa quando a gente fala de Ômicron, né? Então, aqui a gente está falando de vacinas de RNA. Então, a gente tem uma eficácia inicial de 80%, uma efetividade de 80% para a Delta, chegando a 61%, inicialmente de 44%, indo para 5,9%, né? Quase um ano depois, contra a Ômicron, mostrando que o efeito do tempo é muito significativo para essas vacinas. Entretanto, quando a gente faz um reforço de 3 doses, a gente consegue puxar esse valor para 72% contra a Ômicron e 94,2% contra a Delta. E essa resposta, em mais de 60 dias, fica ainda em torno de 51% para a Ômicron e 88,1% para a Delta, né? A mesma coisa aqui nesse estudo, né, que é bem importante, realizado pelo Tartoff, né, nos Estados Unidos, mostrando o efeito da eficácia. Aqui vamos começar aqui pela Delta, né? Contra formas graves da doença. Então, a gente tem em torno de 75%, né, em torno de 80% na prevenção contra admissão hospitalar, né, na variante Delta, e a mesma coisa em relação à admissão hospitalar para a Ômicron, né, na sua segunda dose. Mas a gente pode ver que essa eficácia que a princípio essa efetividade que era a princípio aceitável, ela cai bastante em torno de 6 meses após a dose da vacina, né? E essa queda, ela faz com que, faz nos pensar que, de fato, a gente precisa de uma vacina com a maior amplitude antigênica e que também tem uma durabilidade maior, né? Aqui, uma efetividade contra a Ômicron, demonstrando aqui dados da Coronavac, nesse estudo de caso controle e teste negativo realizado com mais de 1 milhão de pessoas aqui no Brasil, mostrando, de fato, essa queda da efetividade contra a Ômicron. No início, contra formas graves, de fato, a efetividade ela é mantida, né, com doses, terceira, quarta dose de Coronavac, e, de fato, quando a gente administra um reforço heterólogo, a gente tem um ganho de eficácia em relação a 3 doses de Ômicron ou de outras vacinas. Tem 3 doses de Coronavac ou de outras vacinas, né? Entretanto, uma coisa que se demonstrou em relação à Coronavac é que, de fato, a queda da resposta, né, ao longo dos 6 meses subsequentes, ela é, de fato, pronunciada, né? O que faz com que o reforço heterólogo seja bastante uma alternativa bastante atraente para a proteção contra a variante Ômicron, né? Um reforço heterólogo de 3, 4 doses, né?
E a gente se pergunta muito, né? Se de fato há uma redução muito grande de anticorpos neutralizantes, né, que ligam ali na porção RBD do vírus, neutralizam o vírus. E mesmo com essa queda de anticorpos, a gente ainda assim tem uma proteção contra formas graves da Covid. A gente imagina que exista talvez algum outro braço da resposta imune do sujeito que esteja atuando contra essa forma grave, essa forma, né, essas variantes de preocupação. E a literatura apresenta as primeiras evidências de que talvez a resposta imune celular, basicamente de células TCD4, TCD4 foliculares, né, possa ajudar, né, nesse processo de resposta em situações em que os títulos de anticorpos estão muito baixos. Aqui a gente vê valores discrepantes, né, de anticorpos, né, e aqui a gente vê a produção de interferon gama, de células produtoras de interferon gama, de imunidade TH1, de fato, aumentados e discrepantes em relação à resposta de anticorpos, proporcionada por anticorpos, aqui de ELISA, né, de unidades de BAL por ml. Certo? A imunidade celular tem sido até então muito pouco explorada em ensaios clínicos de fase 3, então a gente tem aqui esse gráfico aqui do fase 1, 2 do estudo da AstraZeneca, né? E ele mostra que, de fato, o que ocorre com a resposta imune celular é que, de fato, a gente tem um pico com 14 dias, e, de fato, essa resposta imune ela permanece relativamente estável, né, em 28, 35 e 56 dias, mas, obviamente, a gente tem que considerar todo o viés, todo o fato de ser uma análise descritiva, ser um estudo com um N muito pequeno, né? Aqui você vê um segmento de 10 sujeitos, né? Então, portanto, estudos com imunidade celular são amplamente necessários nessa etapa do campeonato. E aqui esse estudo realizado com a Coronavac pelo grupo do professor Esper Calas, né, fazendo uma descrição pormenorizada da resposta imunológica, né, de 53 sujeitos, né, e ele mostra que o papel importante de linfócitos TCD4, né, portanto, helper, linfócitos T foliculares helper, CD40L, que são esses linfócitos aqui, eles fazem a ligação com a resposta imune humoral, né, basicamente de células B de memória, e de linfócitos TCD4 de memória, que permanecem elevados até 6 meses depois da vacinação, né? E aqui está a comparação em relação ao título de anticorpos de pacientes, de células, né, PBMCs de pacientes hospitalizados por Covid, né? Então, e por último, eu queria ressaltar esse painel aqui de citocinas realizados por uma tecnologia de dosagem de citocinas no sobrenadante dessas células imunológicas, desses PBMCs, e ele mostra que todos os pacientes e pacientes com idade acima de 60 anos. Você vê aqui uma depressão, né, de resposta imune celular em participantes idosos, e uma resposta notadamente aumentada de TNF-beta, de interleucina 2 e interleucina 22, demonstrando o papel de balanço TH1 e TH22 nesses participantes, notadamente participantes de adultos jovens, né? Que é basicamente o tipo de resposta imune elicitado pelo coronavírus. E, por último, eu vou falar das vacinas bivalentes, vocês perdoem pelo tempo. As vacinas bivalentes, elas têm sido uma alternativa, né, para variantes e subvariantes da Ômicron, né? Então, a gente tem primeiro o estudo realizado pela Moderna, publicado no New England, né, com, basicamente, foram aqui perto de 700 participantes, com padrão de eventos adversos muito parecido com a vacina contra a cepa parental, né? Então, basicamente, o que a gente tem de evento adverso é dor no local da injeção, uma minoria de eventos grau 3, que mais graves, e basicamente uma frequência menor, né, menos que 50%, em torno de 50% de cefaleia, fadiga e mialgia, né, e com basicamente a maioria deles leves e moderados também. Esses estudos, né, eles compararam basicamente dados de imunogenicidade, a gente não tem dados de eficácia, efetividade, então basicamente um desfecho substituto de imunogenicidade, em comparação com a vacina de ancestral, né,
com a vacina convencional, né, contra a cepa parental. E aqui a gente mostrou que contra a cepa Ômicron, notadamente contra a cepa Ômicron BA1, BA2, existe uma superioridade de resposta imune com relação à vacina parental, né? Aqui, quando a gente considera a cepa Ômicron, aqui, quando a gente considera a cepa parental, é tudo muito parecido aqui, né? Entretanto, quando a gente considera a cepa Ômicron, dia 29, cepa parental, Ômicron, existe uma superioridade na comparação direta, né? Demonstrando que quando você pega uma vacina bivalente parental mais Ômicron, você consegue aumentar a amplitude antigênica contra subvariantes da Ômicron BA1, BA2. Entretanto, a resposta contra BA4, BA5 é um pouquinho menor, né? Que é o que a gente tem visto. A gente viu a mesma coisa também com a vacina da Pfizer. Infelizmente, o dado não está publicado. A vacina está aprovada pela Anvisa, né? Mas ela ainda não está disponível no Brasil. A gente vê o azul mais escura BA1 e o azul mais clarinho 4 e 5. Então, de fato, a elicitação de títulos de anticorpos, nessa técnica aqui que avalia anticorpos neutralizantes, ela é menor quanto a BA4 e BA5, porque não é uma vacina desenhada para esse tipo de cepa, né? Isso aqui seria uma amplitude antigênica que não consegue cobrir essa vacina, que está um pouquinho mais afastada no clado, né? Quando a gente considera o cenário de mutações, ancestralidade, né, dessa cepa, desse clado, né? E o mesmo a gente observou também com camundongos também, né, de fato. Mas a vacina que a gente tem hoje, ela cobre a BA1, ela tem a BA1, o RNA da BA1, né, na composição dessa vacina. E será que a gente pode ter proteção cruzada contra variantes? Ou seja, se eu fizer uma vacina, eu vou dar um exemplo aqui, eu vou fazer uma tetravalente de ancestral, beta, gama e delta, eu consigo fazer um tiro de bazuca que consiga pegar qualquer outra vacina, qualquer outra cepa que surgir no futuro? Eu tentei trazer esse estudo pré-clínico para tentar responder essa pergunta. De fato, existe uma tendência da imunidade ela ser específica, né? Ou seja, ancestral cobre bem o RAM, né? E um pouquinho menos as demais. E quando a gente faz vacinas de outras variantes voltada para Ômicron, de fato, essa resposta é bem mais nefasta, bem mais ominosa, ela não é tão boa assim. Então, de fato, a gente tem uma tendência de que é preciso atualização de cepa, né? E não fazer vacinas tetravalentes. Tetravalente pode até piorar em relação a trivalente, né? E bivalente, no afã de tentar cobrir todas as cepas como uma bala mágica, né? E como estão as vacinas em pesquisa no mundo? No momento, a gente tem 199 vacinas em estudos clínicos e 175 em pré-clínicos, só em modelo animal, né? De longe, infelizmente, embora sejam plataformas diferentes, elas fazem o mais do mesmo, que é cobrir subunidade proteica, notadamente a proteína S. E a gente tem menos vacinas de DNA, menos vacinas de RNA, de virus-like particle, né? E menos outras plataformas, né? E de fato, a gente tem basicamente essas vias de administração. Então, maioria subcutânea, intradérmica, intramuscular, e um pouquinho menos intranasal, aerossol e inalatória, que cobrem basicamente a porta de entrada do vírus, né? Que acho que na forma de entendimento, né, da maior parte dos pesquisadores com os quais eu tenho falado, de fato é a via mais atraente, né? Então, portanto, essas vacinas intranasais, elas estimulariam um braço da resposta imunológica que seria potencialmente um braço que poderia resultar em maior produção de IgAs, IgM, IgG, proporcionar uma resposta mais longa, fazer imunidade de mucosa, produzir esses linfócitos TCD4 e TCD8 residentes no alvéolo ali, né, e nas vias respiratórias, e poder ter uma resposta, de fato, mais longa. Então, portanto, essas vacinas intranasais, o que a gente espera que elas consigam fazer? Consigam prevenir a infecção pulmonar, a patologia pulmonar, fazer o clareamento do vírus e órgãos vitais, de fato, fazer a esterilização das vias aéreas inferiores, né? Promover uma imunidade maior do que 9 meses e não 6, conforme essas vacinas parenterais administradas intramusculares, e prevenir também o que é mais importante,
o shedding viral, ou seja, a eliminação viral e a transmissão. Né? Então, portanto, essas alternativas são muito atraentes, são muito interessantes. Sim. E, por último, vou falar dos adjuvantes. E como a gente não tem... a maior parte dos adjuvantes, como alumínio, como agonistas de sei lá, emulsificantes de água e óleo, eles não podem ser administrados nas vias aéreas, estão produzindo aí novos adjuvantes que consigam ser administrados no nariz, né, como citocinas, novos agonistas de toll-like receptor, adjuvantes de mucosa que possam ser administrados no nariz, né, e, claro, em doses que possam ser administradas, né. E eu termino essa apresentação perguntando: a gente precisa de novas vacinas contra a Covid? Esse editorial do New England, que foi publicado por ocasião, na ocasião em que 2 trials de vacinas foram publicados no mesmo número do New England, em junho do ano passado, esse primeiro estudo da Hager, que estudou, de uma empresa do Canadá chamada Medicago, que produziu uma vacina de Covid, contra a Covid, baseada na folha do tabaco, e uma vacina produzida por esse, estudada pelo DAI, que é uma vacina de dímero de RBD. Esse editorial ele chegou à conclusão que a gente precisa, sim, de vacinas com uma amplitude antigênica maior para poder promover essa imunidade cruzada contra variantes de Covid, né? Que tem uma proteção mais longa, que possam ser rapidamente atualizadas, né? Então, a gente tem muito isso com as vacinas de RNA, que ela tem uma atualização rápida, né? O pipeline da vacina da Pfizer foi de 8 meses só, né, para produzir vacinas contra novas variantes. A seleção da vacina ela tem que abranger todos os grupos e subgrupos especiais, como imunossuprimidos, gestantes, né, certos grupos de idade. E, de fato, a gente tem que apelar para o mix and match, em fazer vacinação heteróloga, vacinação com vias diferentes, eventualmente uma parenteral, uma nasal, para a gente conseguir efetividades maiores do que aquelas obtidas na vida real, mesmo de todas as vacinas como um todo, sobretudo para poder controlar a infecção e não somente contra formas graves da doença. Então, as conclusões que eu apresento, assim, que as vacinas contra a Covid elas são seguras, imunogênicas, efetivas, para proteger contra as formas graves da Covid, incluindo as causadas por variantes, né, incluindo subvariantes da Ômicron, quando ela administrada somente como doses de reforço, de 3 ou 4 doses. O presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, o Cury, ele queria rever esse conceito de que 2 doses é imunização primária e a terceira dose é reforço. Para ele, o ideal seria que, no mínimo, tinha que ser 3 doses para todo mundo, né? As vacinas contra a Covid-19, elas elicitam anticorpos IgG neutralizantes, né, que são o principal mecanismo contra as formas graves de Covid-19. Entretanto, as vacinas não são igualmente eficazes em prevenir infecção leve e moderada, né, e resultar em imunidade de rebanho, em prevenção de infecções. As vacinas bivalentes, elas são superiores às monovalentes em elicitar resposta imunológica contra a cepa Ômicron. E as vacinas que elicitam imunoglobulina A, as intranasais, feitas com vírus atenuados, elas podem ser alternativa para prevenir infecção leve e moderada por SARS-CoV-2 e de forma muito mais duradoura. Esse é o que eu queria apresentar. Gostaria de agradecer o gentil convite, né, do HU para eu ministrar essa aula, e fico aqui disponível para dúvidas, tá? Eric, então vou te fazer uma perguntinha. Tem bivalente da Coronavac já? A Sinovac, lá na China, está produzindo uma trivalente. Deve ter no Clinical Trials, né, alguma coisa, mas ela ia fazer uma trivalente que inclui parental, a Delta e a Ômicron, obviamente. E está em andamento, assim. Obviamente, né, assim, tá na fase de estudos clínicos ainda. A Carla está perguntando como está a Butanvac. Se está para...
A Butanvac eu posso falar, né, bastante, né, porque eu estou no projeto. A Butanvac, a gente teve de fato, a gente teve que atender as diversas demandas, né, do cenário que rapidamente muda da Covid-19. O estudo fase 1 da Butanvac, ele já está pronto, inclusive ele terminou, e ele era um estudo que um estudo que visava escolher a dose da vacina, entre a dose de 1, 3 e 10 microgramas, e era um estudo que estava voltado para a imunização primária, ou seja, de 2 doses para poder ser administrado como primeira e segunda dose contra a Covid. O estudo avaliou em adultos jovens, mostrou que é muito imunogênico, mais imunogênico que a Coronavac, sem dúvida, e a dose de 10 foi escolhida para o fase 2. Entretanto, o fase 2 da Butanvac, ele é um estudo que ele teve que mudar a estratégia para a dose de reforço, mudar a população de inclusão para uma população que já tinha tomado a vacina, que já teve Covid, para poder avaliar um cenário quase de mundo real, diferentemente do estudo fase 1, que incluía participantes tanto sem Covid quanto sem imunização prévia. E esse processo de aprovação desse tipo de desenho, junto à Anvisa, escolhendo o melhor comparador, ele foi extremamente maçante ao longo desse ano. Então, o estudo fase 2 ele está para começar ainda. Então, foi essa a grande limitação que nós tivemos. O comparador vai ser Pfizer, né? O estudo já está no Clinical Trials, o desenho já está no Clinical Trials, e a gente está em processo de... O protocolo está aprovado pela Anvisa, pelo Comitê de Ética, o estudo está para começar já. A Débora está perguntando qual seria a explicação para a queda tão rápida da eficácia. Entendo que não é só a taxa acelerada de mutação, mas sim o tipo de resposta imune disparada pelo vírus. Com certeza. Assim, o título, na verdade, assim, talvez a eficácia que a gente tem, ela depende muito do tipo de linfócito B de memória que a gente tem. A memória imunológica da fase humoral, de fato, ela é muito ruim. Assim como a memória imunológica contra os outros vírus respiratórios, ela também não é tão boa assim. Acho que é o tipo de linfócito B de memória, o tipo de resposta humoral que o vírus elicita. Entretanto, a gente crê que a resposta imune contra a Covid, ela não é só humoral dependente, ela depende também de uma resposta celular também, sabe? De produzir, por exemplo, interferon gama, de linfócitos T helper. Então, esse tipo de correlato de proteção, particularmente da resposta celular, também não é muito conhecido. A gente acha que a resposta celular ela permanece. Outra resposta que a gente não tem também, porque foi muito pouco estudado, é se a gente fizer um vírus vivo, a gente conseguiria uma resposta um pouquinho mais longa em relação ao vírus inativado. Porque vírus inativados, eles reconhecidamente eles elicitam uma resposta imunológica mais branda mesmo, menor, né? E detalhe, quando a gente dá só um pedacinho da proteína do vírus, como é o caso das vacinas de RNA, como é o caso da própria vacina de vetor viral, todas as vacinas até a data, elas são também respostas imunes um pouquinho menos potentes também em relação ao vírus vivo, né? Então, portanto, a gente tem que ficar colocando adjuvante na vacina. Então, primeiro, colocando adjuvante na vacina e dando mais doses da vacina, estimulando mais a resposta imune. Então, quando você opta por esse tipo de estratégia, você tem que ficar dando mais doses de reforço e você tem que ficar usando de adjuvância. Já as vacinas de vírus vivo, essas são maravilhosas, essas são nice to have, é o que a gente poderia ter. Entretanto, a gente não tem ainda, porque as vacinas prévias de vírus vivo, de SARS-CoV-2, SARS-CoV-1, de MERS-CoV, elas foram muito, muito patogênicas, né? Elas resultaram em resposta imune em VAERD, né? Que é a doença respiratória exacerbada pela vacinação, elas dão doença pulmonar, então elas não são seguras. A gente acredita que talvez fazendo vivo, atenuado no nariz, seja mais seguro. Obrigada, Eric. Feliz de te ver aqui. Beleza. Muito obrigada, Eric. Obrigado, feliz. Oramos. Fico feliz também.